O Anjo Azul é um filme de 1930, dirigido por Joseph von Sternberg e estrelado por Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron e Rosa Valletti. O professor Certinho, Immanuel Hatz, pega alguns de seus alunos vendo fotos sensuais de uma artista de cabaré chamada Lola Lola e resolve visitar o clube local, o Anjo Azul, na esperança de encontrá-los lá. Ao ver Lola se apresentar, o professor é tomado pela luxúria, eventualmente se demitindo do seu cargo na escola para se casar com a jovem. Porém, seu casamento com uma mulher cujo trabalho é seduzir homens prova ser mais difícil do que Hatch imaginava. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 51 da lista. Primeiro filme aí que a gente tem dos anos 30. É uma produção alemã, apesar da gente ter visto recentemente aqui o Doca de Nova York do Sternberg, que era um filme americano, né? Então ele tava fazendo filme em Hollywood e aí nesse momento ele meio que voltou pra Alemanha e fez esse filme lá. Inclusive ele estava fazendo filmes em Hollywood com o Emil Jannings, por exemplo. Porque, né, isso é alguém também que estava fazendo filme em Hollywood. Inclusive, venceu aí o primeiro Oscar. O primeiro Oscar de melhor ator foi pro Emil Jannings, que é um ator que a gente já viu aqui no A Última Gargalhada do Murnau, por exemplo. Mas, bom, a sinopse já conta muita coisa, na verdade, né? Então eu acho que a sinopse meio que já elabora tudo, assim, do que acontece no filme. Acho que eu não tenho mais o que falar em relação a isso. O filme é baseado num livro de um autor também alemão chamado Heinrich Mann, de 1905. Um livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, com o nome O Anjo Azul, que não é o nome do livro originalmente, é um nome que foi criado para o filme, mas como o filme, a história ficou muito mais famosa pelo filme do que pelo livro em si, eles publicaram aqui usando o nome do filme. A essa altura, o Sternberg já tinha feito diversos grandes sucessos aí de bilheteria para a Paramount, que ele era contratado da Paramount. Porém, a Paramount tinha uma parceria com a UFA, que era o grande estúdio alemão de cinema. E a UFA nesse momento estava preparada para fazer seu primeiro filme falado. Eles queriam que o filme fosse estrelado pelo Emil Jannings, né, que já era aí um ator bem sucedido, tanto na Alemanha quanto em Hollywood, e eles quiseram que o Sternberg dirigisse, aparentemente a pedido do próprio Emil Jannings, que tinha estrelado um filme de 1928 do Sternberg, que é A Última Ordem, que é justamente esse filme que eu falei que o Emil Jannings tinha ganhado o Oscar de melhor ator. Tinha sido um filme dirigido pelo Sternberg. Aparentemente eles não se deram muito bem na produção daquele filme, mas eu acho que no momento em que o filme foi premiado, né, e no momento em que o ator foi premiado pelo filme, ele pensou, aquele cara me dirige de um jeito que eu sou premiado, então quero ele de novo. Então eu acho que foi meio por aí. Então a UFA queria o Jannings e o Jannings escolheu o Sternberg. Antes de finalmente chegar na Marlene Dietrich pro papel de Lola Lola, que apesar de não ser o primeiro filme que ela fez na vida, se eu não me engano foi o primeiro papel de destaque que ela teve, eu acho que foi o primeiro filme dela que chamou atenção, assim. Ela já tinha feito produções antes, ela fazia também teatro e tal, parece que o Sternberg inclusive pegou ela do teatro, mas ela já tinha feito filmes antes. Mas antes de chegar nela, muitas outras atrizes aí que hoje são menos conhecidas foram cotadas para fazer o papel. A cantora Lucy Mannheim era a quem a UFA queria, o produtor do filme, Eric Palmer, queria ela para fazer o papel da Lola. O Emil Jannings concordava, mas o Sternberg não gostou dela, disse que ela não era glamurosa o suficiente. O autor do livro, Heinrich Mann, namorava uma atriz, e aí ele queria que a atriz fosse, mas também o Sternberg também não quis. Aparentemente o Sternberg considerou muito a Brigitte Helm, que a gente viu aqui no Metrópolis, para fazer o papel, mas ela não estava disponível, estava fazendo outra coisa. E aí no final das contas eles já estavam fechando com uma outra atriz quando o Sternberg viu a Marlene Dietrich se apresentando e falou, é ela, é isso. Aparentemente o Sternberg, quando chegou na UFA, queriam que ele fizesse um filme sobre o Rasputin, o conselheiro aí da família do Tsar Nicolau II, né, o famoso Rasputin. Ele não gostou da ideia, não quis fazer, porém ele estava intrigado com uma história que era um livro escrito pelo Heinrich Mann, que era um socialista. A gente tá aqui em 1930, né? 1930, entre guerras e com o partido nazista subindo ali na relevância naquele lugar, né? Mas ainda antes de tomar o poder. E ele estava interessado com a história, ele disse que o livro criticava a falsa moralidade e os valores corruptos da classe média alemã. E aí ele se interessou por essa história e quis fazer esse filme. Porém, no final das contas, parece que na verdade uma parte muito grande do livro foi retirada do filme. Segundo a internet me diz, com consentimento do autor. Então, né, o autor estava envolvido, e mesmo que o filme tenha ficado muito diferente do livro dele, parece que ele estava ok com isso. E
E aparentemente o Sternberg transformou a história toda para ter o foco, em vez de ter esse foco crítico na sociedade, para ter o foco na relação do professor com a cantora de cabaré. Aparentemente também essa decadência do professor de apaixonado pela cantora do cabaré pra começar a sentir ciúmes e ir enlouquecendo, que é uma coisa que o filme faz, foi totalmente inventada pelo Sternberg, não tem nada disso no livro. Um fato muito curioso, que eu achei bem interessante, é que com o intuito de lucrar o máximo possível com o filme foi filmado tanto em alemão quanto em inglês. E aí eles aparentemente filmavam as cenas em sequência. Então era assim, agora a gente vai filmar essa cena, filme em alemão. Faz a cena. Tá, agora volta. Mesma cena, em inglês. Faz a cena. Foi assim. Ele foi filmado desse jeito. Com as cenas sendo filmadas seguidas cada cena. Os mesmos atores falando alemão, depois falando inglês. E durante um tempo parece que as duas versões ainda existiram. Eu acho que a versão em inglês não existe mais. Mas todas as informações que eu encontro dizem que ela parece muito ruim. São os mesmos atores fazendo, então não é dublado. Mas são pessoas que não necessariamente falavam inglês muito bem. Então é um inglês com sotaque alemão muito forte. Salvo ali talvez um ou outro ator que falasse inglês melhor, de repente os próprios que já estavam fazendo filme em Hollywood, por exemplo, não sei. Porque na verdade o Emil Jannings ganhou esse Oscar em Hollywood, mas por um filme mudo, por exemplo. Então eu não sei como ele era falando inglês. Eu não sei se a gente viu depois desse algum filme com ele aqui. A Marlene Dietrich a gente já viu falando inglês, mas em filmes depois desse. Então pode ter sido algo que ela aprendeu também, de repente nessa época ela não falava muito bem. É possível, não sei. Tô chutando aqui. Se eu não me engano, a Dietrich tem um outro filme que ela fez com o Sternberg no mesmo ano que esse. E esse filme é americano, quase certeza. Então, de repente, naquele filme dá pra ver, mas é um filme que não tá na lista, então não assisti. Mas enfim, tem essa coisa de terem filmado em sequência ali, mas todo mundo concorda que a versão em alemão é muito melhor, o que faz sentido, todos os atores são alemães, todo mundo é alemão ali, então faz mais sentido todos eles atuando no seu idioma nativo, realmente ficaria melhor provavelmente, né? E aí essa é a versão que a gente tem hoje e que é considerada melhor aí. E a internet me diz que, durante as filmagens, apesar do Emil Jannings ser o ator principal do filme, é o nome dele no topo do cartaz, né? O top billing que eles chamam, né? Ele é o nome de destaque ali. Durante as filmagens ele percebeu o quanto o Sternberg e a Dietrich estavam ficando próximos. E ele aparentemente ficou com muito ciúme disso. Parece que dava umas birras, ameaçava sair do filme, largar o filme. No final das contas deu tudo certo, manteve o filme. Mas a internet me diz que esse filme é o último grande filme dele. Então, realmente, eu acho que depois daí a carreira dele deu uma afundada. Talvez seja por isso que realmente, então, eu acho que a gente não tem mais nenhum filme com ele aqui. A gente tem filmes antes, mas acho que depois não tem nenhum. E aparentemente também foi um dos últimos filmes de sucesso da UFA. O filme se provou aí um grande sucesso internacional, no sentido de que eu acho que ele fez sucesso na Alemanha também. Eu não encontro muito essas informações separadas, mas eu acho que ele fez sucesso na Alemanha também. Mas ele fez um sucesso geral, assim, em todos os lugares onde ele foi exibido. E a Dietrich, por insistência do Sternberg, foi levada para Hollywood, assinou um contrato com a Paramount. E aqui me diz que ela fez no mesmo ano o filme do Sternberg que eu falei antes, que é um filme chamado Marrocos. Ela fez esse filme assim que ela foi para os Estados Unidos, depois de fazer o Anjo Azul, ou acho que depois do Anjo Azul ser exibido, né? Mas parece que o Marrocos ainda saiu nos Estados Unidos antes do Anjo Azul sair. Então, pro público americano, a primeira vez que viram ela foi no Marrocos, para só depois ver o Anjo Azul. Quanto lá na Alemanha, né? Já tinham visto ela em outros filmes, mas ela já ganhou destaque com o Anjo Azul antes de fazer Marrocos. E bom, é isso. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. Pois é, o livro meio que conta as coisas que eu já falei aqui, fala sobre o filme ter sido filmado nos 2 idiomas e tal. Ele fala mais alguns detalhes de cenas, assim, do filme em si, né? Cenas mesmo que acontecem no filme. Mas acho que em termos de informações e opiniões novas, assim, não tem nada novo no livro, né? Pra gente trazer aqui. É mais um desses filmes, eu acho que como muitos que eu tô pegando desse período, que eu tô gostando mais da segunda vez que eu vejo, sinceramente. Da primeira vez eu não gostei muito. Não sei, já é um filme falado, né? Agora a gente tá entrando realmente numa leva aí. A gente ainda vai ter alguns filmes mudos pra ver por aqui. Mas a gente tá entrando numa leva que já tem aí uns filmes falados. E vão ficar se alternando porque vai depender muito do país. Se o país já tava dando conta da tecnologia ou não. Ou se foi uma produção baixa. De repente num país que até já tava fazendo, mas foi uma produção baixa. Mas agora a gente vai ter, eu acho que mais filmes falados do que mudo. Então ajuda que é um filme falado. Ele tem umas atuações muito do expressionismo alemão ainda. O Emil Jannings faz nesse filme. Principalmente da metade pro final, assim, depois que ele vai mais dando uma surtada, umas caras muito dramáticas, a coisa do drama catatônico que ele fez no Última Gargalhada. Ele traz um pouco
pouco daquilo pra esse filme, que eu acho que funciona. O livro fala sobre como a personagem da Marlene Dietrich nesse filme, ela é a femme fatale clássica, que seduz, usa um homem enquanto ela quer ele e depois joga fora. O que eu acho que até faz sentido. Realmente ela fica dando corda pra ele, fica dando corda, até que ela conhece outro cara e ela, tipo, descarta ele totalmente, assim. Então eu acho que até faz sentido pensar assim. É engraçado, por um lado, que realmente ela não... Ao mesmo tempo que ela seduz o professor, sim, mas mais ou menos do mesmo jeito que ela seduz todo mundo no filme, sabe? Entra nessa coisa que a sinopse fala sobre ela ser uma mulher que o trabalho dela é seduzir os homens, porque é o que ela faz no palco, mas é o que ela faz fora do palco também. E é engraçado que vendo o filme, revendo agora, né? Eu não acho que ela trata ele muito diferente do que ela trata todos os outros. A diferença é que ele ficou completamente apaixonado por ela, de um jeito que levou ele a querer casar com ela, querer largar a vida dele inteira. Porque no momento em que ele resolve casar com ela, ele perde o emprego de professor, porque um professor não pode se casar com uma cantora de cabaré, que fica por aí dançando seminua, sabe? Então ele perde o emprego e ele casa com ela mesmo assim, e ela aceita. Mas eu acho bem engraçado essa ideia, porque eu concordo que ela seduz ele, mas ela seduz ele de um jeito que ela seduz todo mundo. Ela não seduz ele especialmente. Só que com ele pegou mais do que pega com os outros. Enquanto os outros estão contentes em ver ela de suas mesas tomando cerveja e ela tá ali no palco e ficam gritando eu te amo e coisas do tipo, mas assim, é público, sabe? É público gritando pra artista. O professor, que era um grande bobalhão no começo do filme, pelo menos no momento em que ele encontra ela, ele fica claramente um grande bobalhão, apaixonado, nunca viu uma mulher bonita na vida. Ele pede ela em casamento e ele quer casar com ela e é isso, assim. E pelo menos dentro da história que a gente tem no filme, obviamente, tem uns saltos de tempo, umas coisas assim, né? Dentro da história que a gente tem no filme, não tem nenhum momento em que ele tenta tirar ela do trabalho dela pra levar ela pra ver com ele de algum jeito, com o que ele faz. Não sei se ele pode procurar outra escola, de repente, sei lá, sabe? Ele pode sair da cidade, que seja, e procurar uma escola em outra cidade. Não sei, parece que tinha coisas que davam pra ser feitas, sabe? Mas não tem nada disso na história. Ele simplesmente fica com ela, e ele vai morar com ela, ele vai viajar com ela, até que ele começa a trabalhar no espetáculo dela também. O espetáculo não é dela, né? Ela é uma funcionária, mas ele começa a trabalhar no espetáculo no qual ela trabalha também, porque é isso que sobrou pra ele. Então realmente essa é uma grande decadência do personagem, mas eu comecei a falar tudo isso pra falar sobre como o livro fala que ela é a femme fatale, o exemplo da femme fatale, que seduz o cara, usa e depois joga fora. É engraçado, ela realmente faz isso, mas ela faz isso de um jeito que, por um lado, parece meio passivo, sabe? Como eu falei, ela seduz todos os homens, ela age igual com todo mundo. Só que esse pediu ela em casamento e ela aceita. Nem parece que ela quer muito, mas ela aceita. Até porque, o que ela tem a ganhar com esse casamento? Vendo o filme, eu fico com esse questionamento de construção de personagem. O que aquela mulher tinha a ganhar com esse casamento? Sabendo que ele casando com ela, ele estava largando o trabalho que ele tinha. Ele não é bonito, ele não é interessante, porque sinceramente ele não é. Em especial, quando ele tá conversando com ela, ele não é nem um pouco interessante. Ele é cavalheiro? Um pouco, mas até aí. E dinheiro ele também não tem, né? Porque não tem nem emprego. Então, assim, ele é um sujeito ridículo, porque é o que ele é a todo momento que ele tá com ela, com as crianças tirando sarro dele, e ela vê tudo isso acontecendo. Então eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa construção de personagem, sabe? A construção da personagem dela topando se casar com ele, porque eu não sei qual foi o interesse. Eu não acredito que ela estava apaixonada por ele, não parece vendo o filme, pelo menos não é isso que o filme demonstra. Como eu disse, ela age com ele do mesmo jeito que ela parece que age com todo mundo. Então é só que ele pegou mais a corda que ela deu, sabe? Tipo assim. Enfim, independente, né? Isso aí é relevante porque é uma construção de personagem confusa, na minha opinião. Então isso é relevante pra fazer uma análise do filme. Mas a gente também tem que trabalhar com a história que o filme tá contando. A história que o filme tá contando é que ela quis casar com ele e tal. Então eu acho que é um ponto válido pra crítica, mas também não dá pra se prender tanto nele. É isso que eu quero dizer. Enfim, eu gostei mais vendo da segunda vez. Da primeira vez eu acho que talvez eu tenha ficado muito preso nessa coisa do que eu não entendo porque eles estão juntos. Eu não entendo porque ela ficou com ele. Eu acho que isso me pegou muito da primeira vez que eu assisti. Eu realmente não consegui ir pra frente com essa história que não tava fazendo sentido pra mim, sabe? E dessa vez foi mais tranquilo. Eu acho que é um filme de boas atuações, é um filme que conta uma história interessante, pelo menos a história dele, do professor. A história do professor, largando tudo pra ficar com aquela mulher e depois sofrendo com as consequências da própria decisão que ele tomou da cabeça dele por conta própria. Eu acho que é um filme bem interessante, sabe? Eu acho que essa parte, assim, é bem legal. Mas é
é isso. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Qualquer coisa que vocês tiverem pra falar, deixa aí. Eu nunca li o livro, se alguém por acaso tiver lido o livro também, no qual o filme foi baseado, a internet me diz que o resultado é bem diferente, na verdade, né? Mas não sei, de repente tem alguma coisa ali. Mas também não acho que é um livro muito popular, mas se por acaso alguém tiver lido e quiser comentar, também o espaço tá aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!